Olá, aqui é Márcia Maria em mais um podcast Simples Assim. Agora com uma profissional, gente, de ponta, com um assunto maravilhoso. Psicanalista Tatiane Rueda. E aí, Tatiane, o que é a virtologia? Apresente-se, por favor, para o nosso público. Claro, Márcia, primeiro um prazer estar aqui. Eu sou suspeita a dizer sobre a virtologia porque eu digo que é mais do que um estudo. No meu caso, a virtologia mudou a minha vida. Então, eu trago isso mesmo como algo muito pessoal e é uma matriz terapêutica 100% fundada por um pesquisador brasileiro, que é o Eduardo Casarotto. Certo. Que é psicanalista também. E uniu todo o conhecimento da psicanálise junto com a neurociência, com as questões sobre religiosidade, que também a gente vai poder se aprofundar hoje, como a religião tem influência nos aspectos emocionais. Então, hoje vai ser uma delícia poder falar disso. Sou virtóloga, psicanalista e bióloga de formação. Então, a neurociência traz esse lugar para mim de conforto, né? Falar da psique dentro desse olhar da biologia. Exato. Então, numa linguagem bem simples, a virtologia ela seria um braço da psicologia? Olha, nós temos, inclusive, nesse momento, rolando já um movimento para que se transforme numa pós-graduação dentro das faculdades de psicologia. Certo. Hoje ela ainda não é dentro da psicologia uma área, né? Ela é uma matriz terapêutica. A psicanálise é um estudo livre, né? Então ela nasceu com essa origem da psicanálise, mas englobou vários outros saberes, outros campos científicos. Eu acredito que em breve a gente vai ter essa especialização dentro da formação de psicologia, sim. É o que tem caminhado para acontecer. E qual é o público que te procura, ou que deveria te procurar? Fala um pouquinho, me amplia a questão da virtologia, porque é novo. Eu sou logoterapeuta e as pessoas perguntam para mim, mas o que é logoterapia, né? E aí a gente explica e nada mais, a logoterapia é um braço da psicologia. E virtologia, quando me vieram com o assunto, olha, virtologia, eu falei, nossa, mas o que é a virtologia, né? Então é por isso, e eu te agradeço desde já de você ter separado o teu tempo, que eu sei que é extremamente corrido, para você estar vindo aqui explicar para o pessoal a virtologia, e também eu vou ter um conhecimento maior, né? Como você já passou, vocês estão buscando aí a fazer uma pós-graduação, né, na virtologia. Mas qual é o público? Todo o público. Quando a gente fala em autoconhecimento, né, e é isso que a virtologia vai atuar, a gente fala de expansão de consciência. Então, desde da pessoa mais simples, e isso eu acho muito legal, porque a virtologia ela preza por essa linguagem menos acadêmica e mais de acesso direto a qualquer pessoa. Então, a gente faz um trabalho, por exemplo, nas penitenciárias do estado de São Paulo, com formação de jovens, na área de tratamento de câncer. Então, é expansão de consciência, né? Tornar o ser humano mais humano. Né? Por natureza, a virtologia entende que o ser humano ele está em processo de evolução constante. Então, o que nós fizemos é criar uma matriz terapêutica que auxilie nesse processo de evolução. É provado cientificamente que várias doenças, que são as psicossomáticas, né? Elas têm uma responsabilidade muito grande na questão da sua saúde corporal, né? Então, o que você diria, se você concorda, não concorda, o que a virtologia poderia estar falando sobre as doenças psicossomáticas? Olha, Márcia, eu vou te falar que em clínica o que eu vejo é que o corpo fala sobre as nossas dores mentais, não tem como. Né? Então, muitas pessoas começam, é até engraçado, né? A gente pega a queixa inicial do paciente. Então, por que você buscou terapia? E, às vezes, essa queixa inicial não é o problema central. Né? A pessoa fala, não, eu quero melhorar, eu quero me desenvolver, melhorar minhas relações.
E aí, aos poucos, ali com a investigação, melhorando o rapport, deixando a pessoa mais livre para falar das suas reais dores, a gente percebe, olha, eu tô com um problema, tem pressão alta, eu tô sempre muito estressado, tô ansioso, então eu sinto taquicardia, eu tenho problema de, a musculatura sempre tá rígida, eu tenho dor nas costas, eu tenho, enfim, vários acompanhamentos. E faz vários exames e geralmente não dá nada, só que com certeza vai dar, né? Sim. Se a pessoa não se cuidar, vai dar. Às vezes você está pensando no corpo e não é o corpo, é a mente, né? Com certeza. A gente vê aí, acho que talvez o mais conhecido dos casos dessas doenças psicossomáticas, a fibromialgia. A fibromialgia. É muito clássica, E tá crescendo, assim, assustadoramente, né? A mente tem que estar em equilíbrio, não funciona separado, né? Corpo e mente estão juntos. Tão interessante. Gente, eu estava conversando com a Tati e eu estava falando assim, eu reconheço o quão eu era resistente à psicologia. E eu precisei passar por grandes problemas para pedir socorro. E aí, a hora que eu fui, eu falei, nossa, tirei um peso das minhas costas. E você passa, é engraçado, né, Tati? Você muda o foco. Você passa a enxergar aquele problema que era um looping. Você entra num looping, né, emocional, e você não consegue mais sair daquele looping. E aí você vai precisar de uma ajuda para sair, e aí você fala, nossa, o problema não era tão grande assim. Sim. Né? O Freud dizia, né, o estado psíquico que te colocou um problema, que te gerou um problema, ele não pode ser o mesmo que vai te trazer a solução. Você precisa alterar esse estado psíquico. Então, na verdade, o que a gente faz é essa ampliação de consciência, né, exatamente para que, tendo maiores habilidades, tendo mais ferramentas para lidar com as emoções, a gente não vai mudar o passado, não vai mudar o exterior, sim, exato. Mas a gente muda como a gente se relaciona com essas emoções. E aí, uma vez que você amplia a consciência, não volta atrás. Não volta atrás, né? Porque é conhecimento, né? E o autoconhecimento só te agrega. Exato. É interessante, né? Só agrega. Aqui, vamos lá. Quem são? Aqui nós temos. Esse colorido é o Eduardo Casarotto, que é o pai dessa ciência brasileira da virtologia, é um psicanalista, né? Muitos anos, teve instituto aqui no ABC, inclusive, é um psicanalista já de muitos anos de formação e um cientista. Então, ele aqui desenvolveu, na época, o instituto, ele tinha muitas pessoas vinculadas à parte da saúde, então a neurociência veio agregando nesse saber da virtologia muito por conta disso, do trabalho dele com equipes da área da saúde, humanização hospitalar, e também com o pessoal de religiões. Ele sempre foi muito aberto, ele dava bolsas para quem era líder religioso, então o Instituto sempre teve esse viés social. E as religiões vinham como porta de entrada, né? Então quem estava num programa de adoção, quem estava trabalhando com AA, e isso do cunho social que a psicanálise, no olhar do Eduardo, sempre teve, trouxe também a questão religiosa. Então, as 33 virtudes, que é a base da virtologia, elas são o estudo de mais de 10 mil religiões pelo mundo, e aí ele trouxe esse contexto de não o que diverge, mas o que converge em todas essas religiões estudadas, e chegou-se, então, a essas 33 virtudes que o pessoal da neurologia conseguiu entender que ativavam o funcionamento do lobo frontal, que é a parte mais humana do cérebro, né? Então, quando a gente olha aqui, eu adorei essa ajuda aqui, a gente tem a parte mais primitiva do cérebro, que está aqui, o tronco cerebral, que é onde estão os nossos mecanismos de defesa. E todas as 33 virtudes, elas ativam essa parte do lobo frontal. E aqui é onde a gente vai trabalhar empatia, amor ao próximo, a questão transcendente. Então, estudando essas religiões, entendeu-se que esses pontos de convergência ajudavam a gente a parar de ficar neurótico, agir pela dor. Isso cientificamente comprovado, né? A gente não está falando de nada de forma aleatória, não. É cientificamente comprovado através
através de imagens e tudo mais, Sim, né? é muito bonito ver esse processo do desenvolvimento neurológico mesmo, a partir do momento que a pessoa entra no protocolo de neuroplasticidade, o tanto que ativa as conexões sinápticas nesse lobo frontal. E aí a gente para de reagir pela dor, né, e se torna mais consciente. Aqui nós temos Freud. Freud, pai né? da psicanálise, Exato. que tinha como base o quê? Eu vou conhecer aquele inconsciente, eu vou trazer o que está recalcado, o conteúdo que está inconsciente. Com o Jung, nós tivemos, agregamos aí o olhar para sombras, entender esse inconsciente coletivo, o lado que nós precisamos desenvolver o self. E aí o Eduardo propõe que não basta só conhecer esse conteúdo recalcado ou olhar para o self, mas dar estrutura para esse aparelho psíquico. E aí a gente passa para uma abordagem que é muito mais psicoeducacional. Então, as virtudes funcionam como ferramentas para a pessoa ter de conhecimento e aí sim fortalecer o ego e lidar melhor com os seus desafios. E é interessante que aí ele junta todos os profissionais de ponta, né? Sim. Inclusive a ciência, e aí vem trazendo todo esse conhecimento aí. E nós estávamos conversando, né, Tati, ali nos bastidores, o interessante é referente às classes sociais, que não há diferença na essência do ser humano. Não há diferença. Né? Você tem a classe A, a classe B e a classe C, mas o ser humano, a necessidade do ser humano, ela não muda, ela é sempre a mesma, né? Mas eu vou te falar uma das coisas mais centrais da virtuologia. A gente entende que o orgulho é o ponto zero de todas as neuroses. E o orgulho tem uma definição que é muito específica da virtuologia. É a necessidade primitiva de ter importância. Vou repetir aqui, hein, gente? Entendam. O que é que faz com que nós fiquemos atrelados à nossa dor? O orgulho, que é a necessidade primitiva de ter importância para sentir-se aceito e, com isso, perceber-se seguro. Ou seja, eu vou buscar tudo que me dá essa percepção de reconhecimento, porque isso vai apaziguar o meu sentimento de estar vulnerável. Então, quando eu busco, por exemplo, a aprovação dos meus pais, do meu chefe, quando eu ligo muito para a estética, quero parecer sempre muito bonito, muito arrumado, com o corpo da moda, o que é aprovado pelo outro. Então, quando a gente entende que baixando essa necessidade de ter importância, quase que todas as outras neuroses, por si só, elas vão se reduzindo. Então, a gente vai trazendo como se ela fosse conhecimento. Se enquadrando, assim, mesmo porque você está com uma nova visão. Né? E interessante aí, isso, indifere né? de classe social, porque quem não quer ser importante para o outro? Exato. Quem não quer ser amado, quem não quer ser reconhecido? Cada um dentro do seu limite social, da sua realidade, todos têm essa mesma busca. Eu, numa conversa com um dentista, o qual eu passava, ele dizia o seguinte: Márcia, isso, gente, só há muitos e muitos anos atrás, ele disse para mim o seguinte, algo que se traz para a realidade aqui da área da psicologia, e você vai ver que não tem diferença. Ele falou: Márcia, não existe diferença da classe A, B ou C. A classe A se aperta por 1 milhão, a classe B se aperta por 100 mil, e a classe C se aperta, às vezes, por R$1.000. Sim. Então, assim, mas a necessidade, ela tá ali. A falta vai existir. A falta, ela vai existir. Então, dentro, é óbvio, um exemplo assim, mas dentro da área do emocional, ela vem, a pessoa extremamente rica, ela tem os problemas emocionais dela, a classe B também, a pessoa tem as necessidades emocionais ou a falta de sentimentos, a classe C também, enfim, voltando, né? A necessidade, a essência do ser humano, ela não muda, né? Exatamente. A necessidade, assim. E muito legal você ter trazido esse aspecto de classes, porque a gente classifica e até é um ganho
do olhar do Eduardo sobre a psicanálise, a gente entende que existem níveis de consciências distintos. E a partir desse nível de consciência, a psique vai ter toda uma formatação diferenciada. Sim. Ou seja, enquanto eu estou mais primitivo, neurologicamente, a minha parte do cérebro ali, o sistema límbico, todo o sistema de defesa, ele está mais ativo. Então, toda a minha psique, a forma como eu reajo a determinada emoção, a interação social, ela vai seguir um fluxo. Conforme eu vou evoluindo esse nível de consciência, então a gente separa em 7 níveis de consciência, e para cada nível eu tenho um grupo de necessidades. Certo. Ou seja, eu preciso encontrar um equilíbrio. Vamos supor, num extremo, né? Eu vivo numa comunidade, eu saio de casa, eu sempre estou pensando se eu não vou tomar um tiro, se meu filho vai chegar seguro da escola. Eu estou sempre muito vulnerável. Sim. Então, essas necessidades de segurança dentro da minha realidade social, elas vão impactar na forma como a minha psique atua? Com certeza. Eu estou muito mais reativa, estou muito mais vulnerável. Então, eu vou estar com o meu sistema límbico ativo. Quando eu acomodo um pouco, minimamente, né, essas necessidades, eu consigo ter um funcionamento neurológico muito mais alinhado. Ou seja, eu sempre nos atendimentos, a gente utiliza a leitura do nível de consciência e também como está essa escala de necessidades. São 51 que o Eduardo propõe, e aí todas essas necessidades dentro do meu nível de consciência, elas precisam estar equalizadas. Então, se eu estou mais primitivo, eu vou ter necessidade, por exemplo, maior necessidade de sexo. Por isso a importância de visita íntima para as cadeias. Perfeito. Que a gente fala, olha, é importante, você vai tirar uma necessidade básica dessa pessoa. Ela vai estar num funcionamento muito mais agressivo. Em contrapartida, a gente vê seres mais ascensionados, né? Vamos pegar aqui Chico Xavier, Madre Teresa. Eles poderiam até estar em ambientes de risco. Estava lá cuidando de pessoas doentes, no meio da guerra. Mas essas pessoas têm um nível de consciência que não vai sentir tanta falta da percepção de segurança. Porque onde elas estão, quais são as necessidades desse grupo de consciência? É a ajuda ao próximo, é a transcendência. Então, a gente percebe que quanto maior o nível de consciência, esse grupo de necessidades vai se remodelando e aquilo que era mais primitivo passa a ter menos peso e aquilo que é mais transcendente, mais conectado com o todo, passa a ter um peso muito grande. Então, por isso que as pessoas com um nível de consciência mais elevados precisam de momentos de introspecção, de conexão com a natureza, porque são necessidades específicas desse nível de consciência. Sim. Dr. Augusto Cury fala muito disso, né? Para você descansar a tua mente, para você dar um revigoramento para você desviar um pouco a mente, descansar a mente. Ele fala em 1 minuto, ou se não der 1 minuto, que seriam 60 segundos, pelo menos 30 segundos, você muda teu foco e foca num bicho, pode ser num bichinho de estimação, pode ser mexer numa planta, para dar um desvio, para você dar um fôlego aí para... Você concorda com essa linha? Concordo muito com essa linha. Eu gosto muito de tudo que mistura a neurociência com a parte psicológica, né? Inclusive, eu fiz alguns cursos de Mindfulness, acho uma área fascinante, que conversa muito com a nossa linha, né? Então, muitas das virtudes, a gente propõe exercícios ao final do texto, existe um texto explicando o que é aquela virtude para o estudo, é um protocolo de 14 a 21 dias de estudo daquela determinada virtude, e ao final do texto a gente tem propostas de exercício. Boa parte deles são relacionados a medite sobre, escreva sobre, faça uma lista. Então, a gente usa também disso porque são várias ativações neurais diferentes. Sim. A escrita, a meditação, tudo isso auxilia na criação dessa nova rede neural. Então, a neuroplasticidade se baseia muito nisso. E, por exemplo, o que eu acho muito interessante é quando a gente percebe essa diferença de atuação da psique com o nível de consciência. Vamos supor que uma pessoa que está muito primitiva, ela pode ter acesso à informação dos benefícios da meditação. Eu queria que você passasse para o público o que é uma mente primitiva, para que ela possa ter uma explicação, possa ter um conhecimento. Perfeito. Funcionamento,
aqui na base do cérebro. Certo. Esse sistema límbico, esse sistema de defesa. Então, sempre que ele é muito acionado, a gente vai ter neurotransmissores envolvidos nisso, então eu fico mais reativo. Então, sempre que eu uso muito do meu sistema de defesa, eu tô com todo o meu corpo, meu organismo está pronto para o ataque ou defesa. Sim. Isso faz com que eu não consiga ser mais racional, mais consciente. Certo. Então, a gente fala os níveis seria a primitivos pessoa são assim. Impulsiva. Também, sempre pensando primeiro na sua defesa. Certo. Né? E isso não ativa lobo frontal. Então, a gente não consegue ser tão consciente quando está em risco. Certo. Né? E essa percepção de risco é muito pessoal. Então, sim. O que é risco para você não é risco para mim. Exatamente. Então, é por isso que é bem pessoal mesmo, né? E quando a gente propõe, por exemplo, um processo meditativo para alguém que está muito primitivo, às vezes existe uma distância tão longa entre a percepção e a capacidade dele de parar, respirar, tudo mais. Então, o que eu vejo muito interessante no protocolo da neuroplasticidade é que os textos são muito acessíveis, ele não tem um linguajar tão rebuscado. Certo. Então, qualquer pessoa lendo aquilo consegue se identificar e aplicar a sua realidade. E isso é muito importante, porque quando a gente está acuado, a gente não está com a capacidade neurológica 100% ativa. Não está. A gente tem perda cognitiva, esses neurotransmissores, eles atrapalham inclusive a memória. Muitas vezes a pessoa está com o sistema de defesa tão hiperativado que ela tem perda cognitiva, perda de memória. Pessoas que têm relacionamentos narcisísticos, por exemplo, isso é muito comum. São perdas reais, a neurologia comprova. 5 anos de um relacionamento com um narcisista pode te fazer ter perdas neurológicas. Mesmo porque você vai perdendo a tua identidade. Sim. Você perdeu a tua identidade, você perdeu o sentido da tua vida. Você perdeu o sentido da tua vida, você passa a viver em torno do outro. Então, você deixa de raciocinar... Você deixa de viver, eu acredito, né, no meu ponto de vista, porque você vive em torno do outro, a tua vida gira em torno do outro. Automaticamente, o meu raciocínio e o meu interesse pela vida, ele vai diminuindo, acredito, né? Márcia, eu gosto muito do contato com a natureza, né? Tenho, assim, um prazer gigante para mim terapêutico, né? Estar em contato com a natureza e perceber o ambiente, né? As mudanças. E eu sempre digo que quando nós não temos esse autoconhecimento, nós somos como barcos à deriva. Certo. Né? Se a gente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar um barquinho sem motor, gente, é desesperador, porque a maré muda e você não tem braço mais. No começo você tá lá, mas de repente o braço falha e você tá de acordo com a maré. E nem sempre a maré te leva para um bom lugar. Exatamente. Eu tive uma experiência no Natal, foi exatamente essa, tá, gente? Não levou para um bom lugar. Então, quando a gente não tem autoconhecimento, é como se esse barquinho não tivesse motor. A gente está à deriva, sem âncora. Então, quando a gente aumenta essa consciência, a gente ancora e também vai criando esse arcabouço de conhecimento, as virtudes, para que você tenha motor para sair desse ambiente. Porque muitas vezes a gente não tem controle do ambiente. Em algum momento você vai entrar num redemoinho emocional, mas quando você tem conhecimento, você consegue sair, ver o que está ao redor e passar de forma tranquila, né? Exato, a gente não vai evitar o problema, mas a gente vai estar menos susceptível ao ambiente. E o ambiente, ele vai ser desafiador. A vida é caos. Sim. A vida não é plenitude o tempo todo, isso é utopia. A felicidade constante não faz parte da realidade humana. Não faz. Nós temos desafios e eles fazem a gente crescer, inclusive. Exato. Eu sempre digo assim, o deserto, ninguém quer passar pelo deserto, mas o deserto, ele é importante, porque é interessante que quando a gente passa pela vida, você olha para trás, você não lembra das tuas alegrias, você lembra dos perrengues que você passou e você fala, nossa, eu consegui sair, e aí você se enche todo e graças ao deserto é que você consegue ter a experiência e passar para o outro e ajudar o outro e se autoajudar também, né, Tati? Olha que dado importante, você está falando isso. Quando eu fiz um dos cursos de Mindfulness, me contaram algo que faz todo sentido quando a gente vê os níveis de consciência. O cérebro responde a um estímulo negativo em 1/10 de segundo.
Por quê? Porque nós precisamos sobreviver. Sim. Ou seja, para eu garantir instintivamente que eu estou apto a entender um risco, fugir, sobreviver, o cérebro responde muito rápido a isso. Um estímulo positivo, ele responde em 1 segundo. Ou seja, de 1/10 de segundo num estímulo negativo para 1 segundo no estímulo positivo. Ou seja, é o viés da negatividade. Por uma questão de sobrevivência, nós temos essa aderência ao que é ruim, porque isso garante minha sobrevivência. Sim, se eu perceber um risco e responder rápido a ele, eu vou sobreviver. Só que isso era necessário quando nós vivíamos na selva, no meio dos animais. Hoje, a necessidade humana é outra. Então, nós precisamos nos tornar mais humanos e menos primitivos, porque esse cérebro ainda funciona de acordo com essa estrutura física. A minha amígdala responde muito mais ao negativo, ela é mais rápida, mas o lobo frontal ainda está, até os 25, 26 anos, a gente está desenvolvendo o lobo frontal. Ou seja, a vida inteira nós podemos evoluir essa consciência. Sim. E como é libertador, né? Com certeza. Como muito é libertador. Porque o ambiente nós não controlamos. Quando você consegue reagir melhor à dor, mesmo que aconteça algo traumático, como no caso, né, uma pessoa que está passando por um tratamento oncológico, ninguém quer estar doente, ninguém quer sentir dor. Mas a forma como você reage a isso, por mais que você não tenha o controle da sua saúde naquele momento, mas com certeza se você tiver mais ferramentas para lidar com isso, você vai lidar melhor, vai passar melhor, sua chance de recuperação aumenta. Sim, sem dúvida. E até a questão, mesmo num tratamento oncológico, o fato de você... o fato de você olhar com um olhar não de dó de você, não de revolta, mas de eu vou conseguir, isso faz com que você veja a vida de uma outra forma, sem aquela coisa de rancor, aquela coisa, por que eu? Márcia, eu costumo dizer que o conhecimento da virtologia, eu imagino que ele está espalhado pelo mundo e em diversas outras linguagens, né, com outros nomes. Eu gosto muito do estudo do hermetismo. Tenho Caibalion como meu livro de cabeceira. E a professora Lucilena Galvão, que é filósofa, inclusive uma das coisas que eu admiro muito na virtologia, que traz esse olhar da filosofia, da antropologia. Eu gosto muito dela. Ela tem um vídeo que fala sobre a questão de nós precisarmos fechar a conta com a vida. Quando nós estamos passando por uma fase difícil, se a gente consegue enxergar algum ganho nessa dificuldade, é mais fácil de nós superarmos, de nós perdoarmos, de nós deixarmos aquilo para trás e seguir adiante. Se a gente não entende nenhum ganho, automaticamente nós ficamos presos nessa dor, porque a gente quer ter alguma vantagem, a gente quer sair dali com algo positivo. Então, a pessoa que não perdoa, que é uma das virtudes, a pessoa que não aceita... Eu vou, gente, no próximo bloco, tem um bloco com a Tati falando só sobre o perdão. Porque é algo assim tão visível, né? A pessoa que não perdoa, as consequências emocionais e físicas, para nós que tem um pouquinho de conhecimento, ela é tão clara, tipo, perdoa que você vai melhorar, né? É algo... Mas isso é assunto para o próximo bloco. Oba. Você tem um outro... Ah, sim. Você pode colocar para mim o nosso aparelho psíquico, toda a linha, né, da ciência e dentro da psicologia tem uma forma de enxergar como a psique funciona. E eu queria trazer ele, eu não vou entrar em todos os detalhes, perfeito. Mas alguns grandes diferenciais. Então, por exemplo, a gente entende que o self é onde nós temos a nossa essência, aquilo que nós somos por natureza. Né? O ego, diferente de outras linhas terapêuticas, aqui ele é o grande gestor das nossas emoções. Então, ele é formado pelas virtudes, o conhecimento adquirido ao decorrer da vida, a nossa personalidade, que poderia estar aqui em como eu me enxergo no mundo. Então, como eu me identifico. A minha identidade também compõe o meu ego. Então, a minha origem, por exemplo, eu sou de família oriental, sou de família europeia, tudo isso carrega uma origem. A gente sabe que a epigenética já prova que tem muitas questões transgeracionais. Isso também compõe o ego. A formação do caráter, que é baseada em todas as experiências vividas, também compõe o ego.
Onde a virtude entra? Exatamente nesse ego, fortalecendo ele. Então, a gente diz que quando esse ego tem ferramentas para lidar, o self consegue aparecer. É como se fosse um eixo. Tá. Se esse ego é fragilizado, não tem uma formação de caráter, uma estrutura muito robusta, ele pressiona, todas as experiências de vida vão pressionando e não deixam o self aparecer. Então, estruturando e enrijecendo esse ego, fortalecendo ele, é que a gente dá espaço para esse self aparecer. Tudo que é um ego fraco vai fazer com que esse self fique encoberto e quem aparece é a persona. Então, máscara social, mecanismo de defesa, aquela pessoa que fala, eu sou funcional, eu tô aqui, ó, enlouquecida com o trabalho, mas eu tô ganhando bem, eu sustento minha família. Às vezes, ela não tá vendo que o ego dela tá frágil. E quem tá sobrevivendo é a persona que ela criou para lidar com essas dores. Então, dentro da terapia da virtuologia, a gente sempre vai tentar entender qual é essa persona, qual é essa máscara social, qual é essa coraça de caráter. Que, por sinal, a pessoa pode estar encarando isso que você está falando como uma dor que ela não quer mexer, mas é libertador, né? É libertador, né? E isso vai sarar muitas doenças corporais que você nem imagina, e ela está justamente instalada, aquela doença foi instalada justamente porque você, o teu eu, não está aparecendo, e ele está como que se diz? Se matando. Exato. Né? Na linguagem bem... O self é um bichinho que não fica quieto. Você já fez uma coisa que, por mais que você fale, tá bom, eu vou fazer, mas aquilo não conecta com você. Exatamente. Sua essência, ela vai gritar. Toda vez que você encobrir esse self e a persona estiver aparecendo, você não vai estar satisfeito plenamente. Isso, por mais dor que a vida te traga, se for uma dor que você escolheu pelo seu self, que aí a gente pode falar do propósito que a tua área fala, se não for uma escolha do seu self, aquilo vai te incomodar muito. Se for uma dor que veio através de uma escolha do seu self, olha, eu tomei um caminho, essa relação não deu certo, esse trabalho não deu certo, mas eu fiz com propósito, eu fiz conectada à minha essência. Essa dor vale a pena. A gente não chora por essa dor. A gente chora quando a gente esconde o nosso self. Exato, foi uma conquista. Eu quis, deu errado, mas eu consegui e parto daqui para uma outra. É muito mais fácil. Eu consegui, é mais fácil, né? Do que aquela onde você camufla. E é tão interessante, Tati, eu fiz várias perguntas, eu fiz a pergunta para várias pessoas, dizendo o seguinte, qual a sua realização profissional? Isso para pessoas já estabelecidas, e a pessoa para, e a minha pergunta foi, você é feliz no teu trabalho? Se você não fizesse o que você faz, qual seria a tua outra profissão? E eu fiquei assim chocada, porque a maioria, para ser sincera, 90% faziam por fazer. E outra, o que mais me chocou, elas não sabiam o que é que elas fariam se não estivesse fazendo aquilo. Mas uma coisa era clara, aquilo não as satisfazia, simplesmente estavam fazendo isso dentro do âmbito profissional. Isso é muito triste. Dentro da área da psicologia, isso é muito triste, porque você não se encontrou ainda, e o mais triste ainda é porque você não está preocupado em se encontrar. É o meu ponto de vista, não sei o teu, gostaria que você desse a tua opinião. Eu tenho um ponto de vista que existe uma diferença primordial nisso, nessa resposta, que é a diferença entre propósito e objetivo. Muitas pessoas têm objetivos na vida. E aí, a virtuologia, a gente propõe que essa falta, que é inata, de todo ser humano tem uma falta inicial, ela só tem uma percepção de alívio quando nós nos conectamos com o todo, que também é super vinculada ao princípio do hermetismo. Certo. Então, quando nós estamos conectados com o todo, em equilíbrio com esse todo, essa falta ela tende a ficar um pouco menos doída. Mas essa falta ela vai existir. Quando a gente está falando de objetivo, a gente está falando de algo que é para mim. Eu quero ter uma carreira porque eu quero ser reconhecido, eu quero ter uma casa, eu quero ter estabilidade financeira. É sempre sobre o meu desejo, sobre a minha falta. Certo. Quando nós falamos de propósito, inegociavelmente o propósito tem que atingir o outro.
Certo. Quando eu falo de propósito, eu falo de algo que eu sei fazer bem e que automaticamente faz bem para o próximo. E se eu não sei o que me faz bem? É aí que eu quero chegar. Eu não sei o que me faz bem, porque eu não tive nem interesse em saber o que é que me faz bem. Essa questão. Muitas vezes o que impede é a persona. A pessoa fica funcional, ela aprende a lidar com a vida, com as dores, com as dificuldades de alguma forma que parece funcional, porém ela não se escuta. E aí, por isso, a importância do ego ser fortalecido para dar espaço para esse self aparecer. Porque muitas vezes, aquilo que é incrível para você, que te traz uma satisfação gigante, ele não vai ter importância nenhuma para as pessoas que você ama. Quando eu comecei a trabalhar com virtuologia, que eu fiz transição de carreira, eu tinha uma estabilidade gigante profissional. Eu vinha de 12 anos no mundo corporativo, era o braço direito do dono da empresa, tinha muita coisa que me animava e tinha resultado. Só que aquilo não se conectava comigo. E quando eu fiz a transição, muitas pessoas que eu amava ficaram meio atônitas, falando, você tá louca? Você mora nos melhores bairros de São Paulo, tá com um carrão na garagem, tá tudo bem, por que você vai trocar de profissão? Sim. Só que ninguém entendia o que era o meu self. E quando eu descobri isso, mesmo que era muita loucura para as outras pessoas, aquilo me motivava. Porque todas as vezes que eu abria a câmera para atender alguém, eu atendo 100% online, aquilo me enchia de felicidade. Hoje eu trabalho das 8 da manhã até 10, 11 horas da noite. Tem dia que eu dou aula, supervisão. Eu trabalho muitas horas a mais do que eu trabalhava no corporativo. Só que eu saio energizada, porque eu estou cumprindo o meu propósito. Certo. E eu sei que, indiferente do resultado financeiro, e ele veio, hoje empata com o que eu tinha no corporativo, só que a minha realização pessoal é totalmente diferente. Totalmente diferente. E muitas pessoas não entendiam. Isso aí vai impactar no teu emocional. Aliás, em tudo, né? Em tudo. O financeiro, na verdade, ele é o que menos pesa. Né? E vem. No fim do dia vem, porque o conceito de Ikigai, que é um conceito lá da ilha de Okinawa, no Japão, eu acho muito bonito, fala sobre isso, né? Se você tem algo que você faz com naturalidade, sem esforço, porque é seu dom, você tem essa habilidade, automaticamente você vai fazer bem e isso vai ser reconhecido pelas pessoas à sua volta e vai impactar a vida do outro. Então, é um ciclo que se fecha. O reconhecimento financeiro, ele vem por recorrência disso. Você faz bem, você faz com coração, você faz com naturalidade. Pode demorar um pouquinho, mas ele vem é consequência. Mas o principal mesmo é a questão de você se sentir realizada, fazer o que você gosta. Né? Hoje a gente tem um movimento de humanização aí da NR1, e nós, na virtuologia, a gente bate muito fundo de que são sistemas humanizados. E o que é um sistema humanizado? Todo o processo tem que levar em consideração as necessidades humanas. Então, se eu sou uma pessoa mais introspectiva e eu estou lá como vendedor, tendo que falar o tempo todo, ligando para 1000 pessoas, isso vai ser uma agressão à minha personalidade. Vai afetar o meu inconsciente. Vai afetar o meu inconsciente. Exato. Então, quando a gente aumenta o autoconhecimento, quando a gente se percebe o que eu tenho de potencialidade, o que esse self veio ali programado para aparecer, eu também preciso me adequar profissionalmente a dar o melhor dentro daquilo que eu tenho uma característica. Porque muitas vezes aquilo está sendo extremamente agressivo para mim. Eu até dou conta. Eu dava conta. Eu achava no corporativo que eu era extrovertida, inclusive. Hoje eu percebo, eu preciso desses momentos de introspecção. Me alimentam. E isso a gente só sabe com autoconhecimento. Então, e aliás, é interessante, eu não sei sua opinião, gostaria da sua opinião, a introspecção. Eu percebo que as pessoas têm medo de ficar com elas mesma, ficar com ela sozinha. E quão é importante você ficar com você mesma? Olha, da psicanálise clássica, uma das autoras que eu mais amo e acho que tem uma linguagem muito bacana, e ela foi uma das primeiras que trouxe essa coisa educacional para o atendimento, é a Melanie Klein. E ela divide exatamente a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. E hoje, na virtuologia, a gente entende que essa posição depressiva, então eu tenho uma frustração. Eu posso reagir com ela para fora. Na esquizoparanoide, eu boto minha raiva para fora, eu culpabilizo, eu fico irritado, blá, blá, blá. Eu tô lá para fora. E a introspecção, a posição depressiva, ela te leva ao quê? A autorreflexão.
Qual é a minha parte? Por que isso aconteceu? Por que isso está me doendo tanto? Então, a gente fala que o desenvolvimento pessoal, ele acontece nessa posição depressiva. Ela é importante. Ela é importante. E as pessoas têm medo do momento da dor, do momento da tristeza. Elas negam. Né? Porque, às vezes, eu trato luto com pessoas que perderam o pai, a mãe, há 10 anos e ainda está em luto. Porque negou. A vida seguiu, eu não olhei para minha dor, eu não vi tudo que eu perdi, tudo que eu tinha de desejo de realizar. Você diria que é a mesma coisa da pessoa que se separa e imediatamente ela entra num relacionamento? Com certeza. Tem aí, e aí ela vai... Eu tô no meu segundo divórcio. Ela vai se machucar. Posso falar, a melhor coisa que eu fiz é passar um tempo solteira. Gente, façam essa viagem para dentro, não tenham medo de sentir a dor. É importantíssimo, porque aí vem o aprendizado, vem o fechar a conta lá da vida. Porque senão você está repetindo os mesmos padrões, sem se questionar por que você está fazendo isso. E aí a próxima relação vai ser um repeteco. É o mesmo roteiro com novos personagens, porque você não tirou a lição. Então é importante esse momento sozinho, esse momento de dor, assumir a dor, falar, olha, doeu, nossa, isso aqui... Ou tá doendo, gente, assumir, ó, tá doendo mesmo, tô na fossa mesmo, mas é importante você curtir essa fossa, é importante você curtir o luto, né, para que você possa sair mais forte, né, Lu? Num olhar junguiano, a gente fala, eu sempre digo quando eu dou aula sobre Jung, eu falo, ele é muito preciso no sentido de que a nossa evolução está na sombra. O que é luz já está bonito, já está bom, a gente já consegue falar sobre isso. Onde está o meu processo evolutivo? Está em olhar para a sombra. Toda vez que você nega a sua sombra, você está negando a sua própria evolução. Meu amigo, não perde sua vida. Faz esse combinado comigo, pode ser em qualquer linha terapêutica. Eu acho que terapia é válida em qualquer sentido. Não deixa de olhar para a sua sombra, evolua. Porque senão a gente perde o sentido da vida. Seja se ela for acabar aqui, se você acredita que vão ter outras, mas a gente precisa sair melhor do que entrou. Senão não tem sentido. Nós vamos dar uma pausa, vamos para o próximo bloco, vamos falar sobre perdão. Até mais, fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, de volta agora no segundo bloco com a Tati falando de um assunto, gente, extremamente importante, que você não tem ideia quando você se identifica com a questão da mágoa. E aí você assumir o que está por trás da tua mágoa. E aí, Tati? Eu até trouxe o microfone mais pertinho aqui, porque perdão, né? O perdão é algo muito delicado, porque bate exatamente com questões que muitas vezes, socialmente, elas impactam na nossa vida. Então, por exemplo, uma pessoa que passou por um abuso. Socialmente, todo mundo sabe, é uma situação horrível. Só que, se a gente não libera esse perdão... Dor física e emocional, porque você tem a dor física ali, né? E toda a carga emocional. Sim, exato. E eu sempre digo assim, ó, indiferente se foi, uma pessoa me tocou no ombro e eu me senti invadido, ou uma pessoa efetivamente concluiu o abuso ali, o trauma pode ser exatamente o mesmo, porque depende do estado psíquico que aquela pessoa recebeu. Então, nós não somos terapeutas, não somos juízes. A gente não está ali buscando, olha, foi verdade mesmo, foi assim, foi assado. Não, é o sentimento que aquela pessoa carrega. E qual a importância do perdão? Quando a gente não consegue elaborar isso, a gente carrega aquela situação traumática para o resto da vida. É como se a gente vivesse ela a conta-gotas. Todos os dias eu respondo aquela dor. E aí eu vou evitar novos relacionamentos. Eu vou ficar fechada para o mundo. E é interessante que é inconsciente. Se você não assumir ou não procurar se conhecer... você sabe que tem algo mal resolvido com a pessoa, mas você não assume e aquilo vai te machucando e vai refletir no teu corpo, né? Total. Lembra a persona que eu falei? A gente fica funcional e aí a desculpa mais racionalizada que as pessoas dão é o meu jeito. Sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, é o meu jeito, é a minha personalidade. Por quê? Porque ela aprendeu a funcionar e ela acha que desse jeito ela está sobrevivendo.
Só que ela esquece que enquanto ela não libera esse perdão, muito daquilo que poderia vir da essência dela, que lá o Winnicott fala, né, de uma criança que tem um ambiente equilibrado, por exemplo, e que ela tem espaço para o self dela aparecer. Então ela não está nem muito reativa, com medo de passar por um susto, e nem esperando que alguém resolva a vida por ela. Tem que ter esse equilíbrio. Sim. Né? Então, quando a gente não libera o perdão, a gente está sempre muito reativo ou se vitimizando o tempo todo. O tempo inteiro. A minha vida é um caos, a minha vida é uma tragédia. Gente, vocês acham que terapeuta não tem dor na vida também? Sempre culpando alguém, né? Sempre culpabilizando, catastrofizando. Exato. Então, uma das virtudes, inclusive, é a responsabilidade. Então, quando a gente trabalha o perdão, o que a gente fala? Separa o joio do trigo. Tem coisas que eu tenho responsabilidade, que eu posso mudar. E as pessoas têm medo da responsabilidade, Márcia. Porque nós somos criados, desde pequeno, ouvindo assim, ó, seja responsável, menino. Você tem que assumir as coisas que você faz. A gente tem que entender que a responsabilidade é um presente. Porque o que a responsabilidade me possibilita? Que eu mude o cenário. Exato. Se eu tenho participação naquilo, eu posso mudar, porque eu só posso mudar a minha atitude, eu não posso esperar que o outro mude, não tenho controle sobre isso. Então, a partir de eu enxergar o meu ponto de responsabilidade naquela dor, eu consigo mudar ela, tá na minha mão. Então, a responsabilidade é uma dádiva. É uma dádiva e, assim, eu acho importante a pessoa ter a consciência de que ela é responsável pela felicidade. Eu sou a única responsável pela minha vida. É óbvio, né? Não vamos ser hipócritas. Você tem os fatores externos, mas dependendo do ângulo com que eu enxergo, eu consigo mudar. Eu carregar um sentimento negativo de ódio, primeiro, aquela pessoa nunca sai da minha mente. A pessoa nem sabe que eu existo. Exato. E eu tô carregando ela dentro de mim. E é interessante, eu não sei como você enxerga, Tati, quando eu não gosto de alguém, eu passo a querer que ninguém tenha contato com aquela pessoa. Claro. E se alguém que eu gosto, tem contato com aquela pessoa que eu não gosto, eu passo a odiá-la também. Polui meu sentimento. Vai aumentando, e eu vou me isolando, eu vou me prejudicando, e aí não tem como. O meu emocional vai refletir no meu corpo. Totalmente. Até porque, assim, a gente sabe que tem situações que são horríveis, como eu disse, um abuso, a perda de alguém importante numa situação violenta, um assalto. Eu não tive responsabilidade nenhuma. Então, o que a gente vai trabalhar? Aceitação. Porque você não pode voltar atrás. Você não vai mudar o que aconteceu. Mas Você não precisa ser resultado todos os dias daquela memória traumática. Exato. Você não é resultado de um abuso, você não é resultado de um assalto, você não é resultado de uma injustiça. Se você não perdoar, você vai todos os dias ser um pouco do resultado daquilo. E daí você está dando poder para quem te magoou. Ah, sim. Mesmo porque você vai carregar essa pessoa. Eu atendi uma paciente há muitos anos atrás e era incrível quão ela responsabilizava toda a infelicidade dela para a irmã. E a justificativa estava onde? Numa herança. Então, eu olhava assim, e recente eu encontrei essa mesma pessoa, uma pessoa, na época, muito bonita, fisicamente. Eu estou falando bonita, estou enfatizando essa qualidade, para as pessoas verem que não era ninguém que, de repente, tinha traumas por conta da estética. Não, uma pessoa muito bonita, falava muito bem, universitária. Mas eu a vi recente, eu fiquei assim chocada, já com o corpo todo literalmente travado, problema na coluna, andando com muita dificuldade, problema na visão, e não tem como. Para mim foi muito claro que isso é resultado do não perdão. E toda a conversa é sempre a mesma. A minha irmã é culpada, a minha irmã é isso, a minha irmã é aquilo. E traz, assim, até na voz, assim, aquela mágoa, aquela revolta. E aí você fala... E de novo, a gente deu tempo de eu conversar um pouquinho. Eu falo assim, você precisa perdoar.
né? E o que você teria a dizer a respeito disso, Tati? Olha, seguindo a teoria freudiana, a gente tem um complexo de Édipo e de Sim, Electra, e a virtologia propõe o cálculo familiar, que é exatamente olhar para essa estrutura familiar e entender qual é a dinâmica psíquica que influenciou a formação de caráter, principalmente na primeira infância. A gente percebe que os filhos que são Édipos, né? Então, a primeira menina é Édipo do pai, o primeiro menino é Édipo da mãe. Eles têm uma percepção de mundo de aceitação. Não é difícil a gente entender. A primeira vez que a gente vive uma coisa não é mágica. Eu vou viajar para um lugar, eu olho aquela paisagem a primeira vez, todas as vezes seguintes não vão ter o mesmo gosto. Sim. Eu sei que os pais vão me matar agora, mas é verdade, gente. Tem um filho preferido. Não tenho o que dizer, porque é a primeira vez que você sentiu aquele amor incrível. E aí a mãe projeta no menino esse amor idealizado, tudo do masculino. O pai projeta o acolhimento, a proteção na filha. E a segunda filha encontra essa cadeira ocupada. Então, o que existe? Já existe nesse primeiro ambiente de estrutura social, né, o primeiro núcleo familiar ali, ele vai trazer todas as emoções que a gente vai viver para o resto da vida. Sim. Né? É a primeira vez que eu amei, a primeira vez que eu disputei, a primeira vez que eu senti ciúme. E essas primeiras vezes, elas deixam como se fosse uma digital nos nossos neurônios. Todas as vezes que eu viver aquilo, indiscutivelmente eu vou passar por aquela primeira memória. Por isso que lá na psicanálise a gente faz tanto essa busca que o pessoal não gosta muito, não quer ficar olhando para o passado, mas é exatamente para entender um pouco dessa estrutura. Né? Mas não vamos ficar trabalhando em cima dessa dor, né? Vamos ver a estrutura de ego, fortalecer ego. Mas essas disputas familiares, elas são importantes porque só é da pessoa entender que às vezes esse sentimento pela irmã, que você nunca conseguiu se afinar, todo mundo é amigo do irmão, eu não consigo ser amiga da minha irmã, pode ter nascido dessa disputa familiar. Eu percebo que o meu pai tinha uma predisposição, eu também queria meu pai, eu queria ser escolhida do meu pai. Sim. E aí, às vezes, a dor, né, começa a criar forma, e a gente consegue, o ser humano ele precisa de respostas. O nosso cérebro não para, ele fica tentando achar respostas para as coisas. Quando eu dou uma resposta e falo, olha, não é você que não gosta da sua irmã, existe uma estrutura familiar que propiciou isso. E pode ter várias outras vivências que foram se acumulando e reforçando essa situação. Mas só de entender isso, dar nome às coisas... é um alívio. Você tira um peso das costas. E aí a pessoa começa a entender, pô, então é bom eu perdoar mesmo, né? Exato. Porque isso não é só... porque ela é uma pessoa ruim. Então, tem uma estrutura aqui que exato, impacta. ela começa a entender o que está por trás, e aí ela vê que isso é libertador, e automaticamente vai liberar, eu consigo liberar o perdão, eu consigo me liberar, na verdade, né? Auto-perdão, Márcia. Na virtologia, o texto que fala sobre a virtude do perdão, ele é prioritariamente falando sobre o auto-perdão. Nós somos muito críticos a nós mesmos. Nosso pior julgador somos nós. Porque a gente quer o quê? A gente quer esse ideal de eu. Eu quero ser perfeito, eu quero ser admirável pela sociedade e eu sempre fico me cobrando quando eu acho que eu não estou sendo esse ideal de eu. Exato. Então, o nosso julgador interno é o nosso pior inimigo. Então, quando a gente fala de perdão, muitas vezes a gente não consegue perdoar o outro porque a gente também não está conseguindo se perdoar. Exato. Eu disputei a vida inteira com a minha irmã, agora eu vou largar isso e vou falar que eu estava errada? Não, eu me agarro na dor. Entra o orgulho também, né? Você entra uma série de emoções aí. Agora, juntamente, quando eu sinto mágoa, aquela coisa de eu não perdoar e aquela dor que vem aqui no peito, você sente uma dor no peito, eu libero várias químicas no meu cérebro que vão pro fígado, que vai para o rim, e não tem jeito, que aí vai refletir no meu corpo. Sistema imunológico vai lá para baixo. Exatamente. Cortisol e adrenalina, que é o nosso sistema primitivo que libera, faz com que a gente fique hipervigilante. Musculatura... existe um pesquisador inglês chamado Paul Gilbert. Ele fala que nós temos 3 sistemas de regulação que eles coexistem. O sistema vermelho é o sistema de defesa, que deveria estar ativo quando a gente precisa correr, sobreviver. Exato, para sobrevivência. Sistema azul, sistema dopamínico, eu quero prazer rápido, eu tenho ali uma felicidade momentânea. O sistema verde, que vai liberar endorfina,
que é um analgésico natural. A gente não consegue sobreviver em um desses sistemas, às vezes. Eles coexistem. Sim. O problema é que a sociedade atualmente vive nos dois de cima, vermelho e azul. Eu tenho uma dor, eu tenho uma insatisfação, eu vou agarrar na dopamina barata aqui. E eu quero prazer imediato, eu quero comer, eu quero sexo, eu quero droga, eu quero... Só que o problema da dopamina é que quanto mais você tem dela, mais você quer. Mais ela você... é viciante. Exatamente. Então a gente fica nessa brincadeira entre eu tô reativa, eu tô primitivo, cortisol, adrenalina, papapá, e hipervigilante. E aí eu busco a dopamina para baixar um pouquinho essa dor. E o sistema verde ninguém lembra. Que é a meditação, Sim. que é a virtude, que é o autoconhecimento. Que é onde eu preciso para que eu possa equilibrar aqui e aí eu possa ver a vida mais tranquila, eu consiga perdoar, eu consiga colocar meu orgulho no lugarzinho dele e falar, eu errei. Não é simples. Meu contato com a natureza é o quê? Minha busca do sistema verde. Exato. Aí a gente respira, regula. Então, esses momentos de autopercepção, eles são importantíssimos. Né? O Mindfulness fala muito sobre a meditação ativa também. Eu posso tomar uma água de forma consciente. Na virtuologia, a gente tem a virtude da brandura. Muitas pessoas confundem brandura com ser bobo. Ah, uma pessoa fraca, ela é branda. Pelo contrário, gente, você já tentou discutir com alguém brando? É infernal. Você se descabela, você fala, não é possível. Eu não vou descontrolar essa pessoa nunca, porque ela tem segurança, convicção do que ela quer. Ela não vai se deixar levar pelo teu desequilíbrio. Então, uma pessoa branda é uma pessoa de uma força gigante. Gigante. Porque só você que a gente aprendeu que brandura é bobeira. Outra, aí você fala assim, calma aí. Aí você olha o outro se descabelando e você fala, ela tá totalmente errada. Mas a outra pessoa quer te matar, na verdade. E quem que tá errado? Quem que é bobo? É quem tá lá gritando, se descabelando, é quem tá pleníssimo. E aí a gente tem uma diferença que no corporativo, isso aqui, ó, é um truque. A gente fala sobre inteligência emocional. Emocional, exato. Inteligência emocional, na mão de alguém não virtuoso, é uma armadilha. Porque a pessoa pode ter a condição de segurar a raiva que ela tá lá dentro. Ela tá querendo te matar. Ela vai sair da reunião, você deu um feedback negativo para ela, mas ela tem inteligência emocional. Sim. Ela controla, sorri, fala que vai fazer tudo, sai de lá e vai começar a meter o pau em você no corredor. Sim. Vai fazer vai te minando, vai te minar. Sim, vai te minar. Então, quando a gente fala de sistemas humanizados, a gente fala da terceira competência, que é a competência moral. Porque se eu não... Vamos supor essa relação de irmãos. Um chefe tem um funcionário, esse chefe é o irmão excluído, que ele não tinha cadeira de preferido, ele tem um funcionário que é o típico Édipo, autoconfiante, bem resolvido. Às vezes, ele vai projetar aquela relação mal resolvida com o irmão e vai começar a minar a carreira desse funcionário. Sim. Que porque dá na dor dele. Infelizmente é comum, né? Porque cutuca a dor dele. Então, quando a empresa fornece terapia, é um dos projetos mais bonitos que eu tive a felicidade de implantar antes de sair do corporativo, foi exatamente terapia para todo o time de terceirizados que eu gerenciava. Porque a pessoa precisa estar em equilíbrio com ela antes de querer ser um bom profissional. Nós somos de uma geração que a gente falava assim, entrou no trabalho, você é outra pessoa. Trabalho ao trabalho, suas dores pessoais são... E não tem como, gente. Pelo amor de Deus, onde que liga essa chavinha aí? Não tem como. Porque isso se eu não estiver bem, eu não atendo. Isso é bonito de boca pra fora, mas é impossível. Não. Eu entrei pra casa, eu deixo os problemas. Não é assim. Se fosse assim, ia ser tão bom, né? Nossa, imagina. Eu falo, terapeutas que estiverem assistindo, você não tá bem, tá lá em contra-transferência com o paciente, tá... Não insiste, se desse momento, fala, gente, hoje eu vou ter que cancelar minha agenda. Porque senão você vai entrar para atender e você não está em equilíbrio e vai passar esse desequilíbrio para outra pessoa. Exatamente. Não é sobre dinheiro, é sobre a gente saber os nossos limites. Exato. Né? Isso em todas as áreas, principalmente para nós que atendemos outras pessoas, mas em tudo. E até para quem não trabalha, para quem está dentro de casa... para mães que são do lar, que têm uma função que elas não têm ideia o quão são importantes, né? Mas assim, você olha e fala assim, não, eu tenho que limpar isso, mas você não tá legal, não limpe. Tire um dia para você, não, hoje não é
o meu dia hoje eu não vou fazer nada. E chame os filhos, né? E fala, olha, não quero fazer nada. Né? E uma outra coisa importante, se permita ser cuidado pelos filhos, né? Sim. Eu acho um privilégio tão grande. E olha, Márcia, o que a gente vê de pessoas que ainda estão na cadeira do filho que não foi desejado, escolhido, acolhido, e aí vira mãe, vira pai, só que ele não assume a cadeira, né, de pai e mãe. Ele ainda está na cadeira de filho que não foi desejado, que não foi acolhido. E não dá pra gente ocupar as duas cadeiras. Então, se você quer ser um bom pai, você precisa curar essa criança lá. Porque você precisa sair da cadeira da criança e assumir a posição de quem vai ser um formador, de quem vai... Então, você vai se permitir fragilizar, mas sem imputar nessa criança a tua frustração da sua própria criança. Sim. Então, olha, filho, eu errei. Eu perdi a cabeça, eu te bati, eu gritei com você. Gente, é humano. Errar é humano. Sim. Os pais muitas vezes colocam essa capinha de super-herói, porque é a persona que a gente já viu lá, tá funcional, eu vou ditar as regras lá. Só que se seu filho quiser ir para outro caminho, você não vai permitir? Como eu disse, quando eu mudei de carreira, muitas pessoas que eu amava questionaram, você vai trabalhar com isso? Esse cara que você tá... Virei sócia do Edu, né? A gente teve uma consultoria corporativa. Hoje eu entendo que o meu lugar mesmo é atendendo, dando aula, é o que eu amo fazer. Mas as pessoas falam, pô, mas vocês vão trabalhar com cadeia. Você tá maluca? O que você vai fazer nesse lugar? Só que ninguém entendia esse self. Então eu precisei respeitar também essas minhas idealizações, o que tinha valor para mim, e muitas vezes os pais esquecem que os filhos têm os seus próprios desejos. Desejos e imputam caminhos, os desejos, né? as frustrações que eles não conseguiram realizar nos filhos. Então, o que é comum, né? Não, é extremamente comum isso, né? Você tem uma filha ali, eu mesma olhando para trás, eu falei, meu, o que eu fiz? Né? Porque você tem um autoconhecimento agora, você fala, nossa... Como que eu pude reagir dessa forma, né? Mas eu acho que é extremamente comum essa emoção de você transferir teus sonhos e aí você passa a cobrar deles aquilo que você não realizou, né? E aí fica pesada a carga. Mas, gente, é libertador quando você tem esse conhecimento e você se permite, né, mudar a chave, né? Eu acho que quando a gente sai dessa cadeira da criança que está com as suas frustrações e assume a cadeira do pai, que é um formador, e eu acho que é um dos processos, não respeito super quem não quer ter filhos e tudo mais, mas eu acho que é um processo muito... Para quem está aberto a crescer, é um processo que ajuda muito no autoconhecimento, é esse amor incondicional. O amor de mãe, de pai, que está ali cumprindo sua função de forma adequada, ele não pode ser condicionado ao filho realizar seus sonhos. Porque o filho tem sua própria essência, tem seu próprio self, vai ter seus desejos que estão relacionados à idade dele, à geração dele. Por isso que eu gosto muito desse trânsito entre filosofia, psicanálise e virtuologia. Porque os desejos de uma geração, por exemplo, ser um pai realizado para os seus pais... com certeza falava sobre, se a minha filha estudar, terminar o colégio, tá maravilhoso, me realizei como pai. Se minha filha tiver um emprego estável, passar num concurso público, nossa, me realizei como pai. Exato. Hoje em dia, qual que é a realização de um moleque de 15 anos? É autoconhecimento, que a gente nem falava em terapia lá em 1970, 60, era loucura, coisa de louco, a gente tem um movimento manicomial aí para provar. Sim. Né? A Nise, grande gênia aqui da ciência brasileira, para provar que antigamente não existia esse valor para a saúde emocional. Então, os teus desejos não podem ser os mesmos dos desejos do seu filho, porque o recorte temporal é totalmente diferente. Então, ser um pai realizado para os seus pais era uma coisa. Talvez quando eles olhem a sua paternidade, eles vão questionar. Tua filha tá perdida. Olha aí, tá com burnout. Que burnout o quê? É frescura, não quer trabalhar. E aí a gente vai vendo que todas as gerações têm esses conflitos. Por quê? Porque não aceitam que existe um recorte temporal que modela os nossos desejos. É interessante, né? E ao mesmo tempo que é interessante, é libertador quando você procura uma ajuda. Eu
não quero fazer psicologia. Óbvio, né? Que você não precisa fazer psicologia, mas assim, o fato de você procurar uma ajuda, um profissional, para você sair desse looping, para você poder se autoconhecer, ele é libertador. Gente, não tem dinheiro que pague. Né? Porque não é, eu sempre digo, né? O terapeuta ele não vai te ditar a regra de como você tem que viver. Sim. Ele vai te ajudar a enxergar qual é a sua personalidade, o seu self, essa sua essência que é extremamente pessoal. Exato. Então, para você poder lidar. Como você vai ser feliz? Você vai ser feliz casando, tendo um negócio, sendo empreendedor. Tem gente que tem horror disso e tá tudo bem também. Mesmo porque você vem de uma família, você tem aquilo que nós falamos, a tua genética que vem lá de trás, tudo isso influencia na tua opinião, no teu ponto de vista. Sim. Mas o fato do terapeuta, ele fazer com que você saia desse looping aqui, enxergue a vida com um olhar diferente, né? Um olhar mais tranquilo, sereno, se assumir, não, eu sou desse jeito. Não, eu não perdoo, mas calma aí, eu não quero perdoar, mas é porque eu tenho o meu orgulho, eu tenho minha parcela de culpa aí. A culpa não é 100% de fulano. Olha, a culpa não é sobre a casa, não é sobre o dinheiro, é sobre mim. Então, quando você começa a assumir isso que não é tão simples, né? A gente assumir, porque é dolorido, aquilo que você já tinha comentado, é dolorido, mas é libertador. Sim. E assim, sempre quando eu me pego em sessão ouvindo a pergunta, mas por que comigo? Eu dou a seguinte resposta, por que não com você? Isso. Porque a vida é caos. Ah, mas eu tô doente, eu perdi minha mãe, eu perdi o emprego, por que comigo? Eu só tô... Mas por que não com você? Porque todo mundo vai passar dor em algum momento. Em algum momento. Então, se você se apegar nisso e achar que o universo, que Deus, que as pessoas, que tá todo mundo contra você, você não vai olhar para o lado bom da vida. E sempre vai ter algum. Ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% mal. Ninguém é 100% bom. Não existe. Então, a gente também precisa escolher o lado certo para olhar e para colocar energia. E aquilo que não tem mudança, infelizmente, a gente precisa aceitar, porque viver em função disso é muito complicado. O Dr. Augusto Cury, ele fala algo que eu acho muito interessante. É cômodo, nós temos a nossa vida, mas é cômodo a gente se colocar no lugar da plateia ao invés do ator principal. E, na verdade, eu tenho que ser o autor principal da minha vida, porque é a minha vida. Né? E isso é libertador, que vai cair justamente dentro de tudo que nós conversamos aqui, né? É o barquinho, né? É o barquinho. Se você estiver ancorado, pode vir a tempestade, mas você sabe onde você está, o que você quer. Então, hoje, por exemplo, eu sei que o corporativo não me capturaria mais, mesmo com qualquer proposta. Ó, desistam, viu? Nem façam para não me deixar tentada. Mas eu sou muito realizada no que eu faço. Sim. E eu só consegui ter essa certeza exatamente porque eu busquei olhar para dentro. Então, não é olhar para o ambiente, ver tudo que está favorável e falar, agora eu estou num lugar bom. Só que o ambiente é mutável. Sim. Então, a gente não pode ficar à mercê dessas mudanças todas. Nem sempre o dia vai ser de sol. Isso é uma verdade. Nem sempre só de sol, nem sempre chuva, nem sempre inverno. E como, para a gente encerrar aqui, como o deserto ele é importante, como temos medo de passar pelo deserto. Mas ele é importante, ele nos fortalece, né? Tati, eu gostaria que você deixasse um recado aí para as pessoas que... assim como eu lá atrás tinha preconceitos contra a psicologia, né? E que você passasse assim o quão é importante, você deixasse seu recadinho ali pro pessoal. Claro. Eu vou usar da virtude que eu mais admiro e é a que eu uso diariamente, né? Que é o todos somos um. Quando a gente percebe que ao focar no nosso processo interno, a gente está ajudando todo, isso transforma o mundo. Eu vejo muitos pais, muitas pessoas que buscam, que sabem, têm conhecimentos incríveis, né? O cognitivo super desenvolvido, mas que não têm conhecimento sobre o detalhe que está acontecendo dentro de casa. Não tem conhecimento sobre o seu self.
Então, quando a gente faz essa viagem para a gente está fazendo com que o mundo evolua. E se o ambiente está favorável, se vão ter menos dias nebulosos, com certeza você vai ter mais tempo feliz. Então, invista nesse autoconhecimento, se não for para o seu bem num primeiro momento, que seja pelo bem de quem está ao seu redor. Porque estando em equilíbrio com você, você com certeza vai ajudar esse desenvolvimento do todo. Todos nós somos uma única coisa. E quando esse meio está em equilíbrio, todo mundo ganha. Então, busque terapia, seja por qual for o motivo, por você ou por o outro, por quem você ama. Mas não tenha medo desse processo. Mais uma vez, Tati, te agradeço imensamente. O espaço está aqui. O convite está estendido. Quando você puder estar aqui novamente, vai ser um prazer muito grande. Muito obrigada. Muito obrigada.